Olá, pessoal! Prof. Rick do canal Prof. Rick Arte e História com mais uma microaula muito importante para você recordar. Vanguardas do início do século XX. O nome vanguarda vem do francês avant-garde, que significa, é um termo militar, que significa que são as pessoas que vão à frente de um batalhão. E, geralmente, as pessoas que vão à frente de um batalhão são aquelas que, tomam tiros primeiro. Só que é o seguinte, nas artes, são as pessoas ou são os movimentos que vão sofrer muitas críticas, né? Os movimentos que estão à frente, diríamos assim, dos antecessores. E aí, os historiadores da arte deram o nome de vanguardas, né? São 7 vanguardas que nós veremos aqui, né, rapidamente nessa microaula, ok? Vamos a elas? Muito bem, vamos lá. Começando com o expressionismo. Temos aí Edvard Munch, ou Munch, como o pessoal diz, com uma das obras mais importantes do expressionismo, O Grito, não é? O expressionismo trabalha com temas assim muito ligados ao psicológico, à deformação das figuras, ao flagelo humano, à fome, à morte, à guerra, às misérias, etc. Né? Isso é muito importante. A temática do expressionismo, que sai um pouco das temáticas mais tradicionais, vamos dizer assim, da pintura, principalmente. Está aí Edvard Munch com O Grito, beleza? Dele também Ansiedade, está no Museu Munch em Oslo, né? Capital da Noruega, já que ele é norueguês. Entretanto, no início do século XX é que o expressionismo realmente se cristaliza com 2 grupos, diríamos assim, refundando o movimento. Em 1902, nós temos o grupo da Ponte, de Herbruck, né, fundando o movimento, e depois o grupo Cavaleiro Azul, ok, tá aí também Munch, né, e suas mulheres, muito bem. Temos também Banhista sob as Árvores, de Kirchner, né, também note a deformação das figuras, né? E Rua de Dresden de Kirchner também, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Vejam as cores, né? Elas são vibrantes, porém são mais escuras, né? Há uma preferência pelo verde escuro, pelo vermelho forte, pelo preto, pelos marrons, né? E tons de marrons, etc. Beleza? Vamos para frente. Tá aí Klee, Paul Klee, e sua aproximação do abstrato. É abstrato, professor? Não, não é porque ele faz uma figura, mas ele deforma ela, tem uma nova leitura dela, ok? Indo para uma outra vanguarda, nós vamos para o fauvismo. O fauvismo vem de fauve. Fauve em francês significa feras. Nossa, eles eram feras. Não, na realidade foi uma crítica de Louis Vaucelles, um crítico de arte, que achou que esses pintores pintavam como selvagens, como crianças, né? E tá aí Henri Matisse com A Dança, um dos quadros mais importantes do fauvismo ou fauvismo. Tanto faz, tá? Poucas cores, grandes manchas, figuras estilizadas e uma temática quase sempre alegre, ok? Tá aí a mulher de 2 cores ou a oriental também de Henri Matisse, né? Temos aí também, continuando com Matisse, o café da manhã. Note que o vermelho passa a ser a cor da mesa e da parede. É como se uma criança realmente pintasse, né? Esse é o fauvismo, beleza? Aí nós temos Vlaminck, Maurice Vlaminck, né? E uma ceninha ali com... Podemos até chamar de natureza morta, isso porque já aparece aí algumas laranjas e tal. Mas sobre a técnica fauvista, tá aí Vlaminck também. Note que as árvores que ele faz aí são vermelhas. Então, há mudança de cores, professor. Ele sai das cores tradicionais da realidade. O fauvismo faz isso, ok? E muito bem, aí nós estamos num baita de um movimento de vanguarda chamado cubismo. E aí você vê Guernica de Pablo Picasso. Essa obra foi feita após a
o ataque dos alemães à cidade de Guernica, no norte da Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola, né? E aí, com cores austeras, ou seja, do branco até o negro, passando por todos os tons de cinza, né? Você tem aí a visão de Pablo Picasso desse ataque. Nota, o cubismo, ele abandona a perspectiva, ele coloca quase tudo, então, num primeiro plano, não é? Há um imediatismo muito grande dos pintores, porque eles resolvem na hora onde é que eles vão jogar esses planos, né? E foi um movimento muito importante dentro das vanguardas do início do século XX. Beleza? Tá aí Las Demoiselles d'Avignon, a mesma coisa. Aqui uma forte influência das máscaras africanas, né? Ele tinha acabado de chegar da África e sofreu uma grande influência. Note que essas duas mulheres do lado direito, onde estou passando aqui o cursor, né, são inspiradas nas máscaras africanas. Quadro que chocou até os seus amigos, né, na época, quando Picasso terminou essa obra. E o pessoal falou: jura? Tá acabado isso? Né? Tá aí já mais para frente, né, o que eles chamam de fase azul. Teve a fase rosa e azul do Picasso, né, o Beijo, de 1969. Note que fica uma coisa mais orgânica, né? Mas continua esse abandono da perspectiva. Beleza? George Braque, Mulher na Guitarra. Note também que esse cubismo é chamado de analítico, porque existe um cubismo de John Gris, Juan Gris, que é conhecido por sintético, tá? O cubismo sintético. Aqui, Fernand Léger, com trabalhadores jogando cartas. Lembra um pouco o futurismo que a gente vai ver, mas é um grande pintor cubista, Fernand Léger. Tá? Olha aí, esse é Juan Gris com violino. Então, não há uma análise, eu não preciso falar sobre a obra já traz sobre técnica cubista um elemento sintético. Daí ele ser chamado de cubismo sintético. Então, dois tipos de cubismo. A maioria dos cubistas são analíticos, tá? Mas existe o cubismo sintético também, tá? Vamos para o futurismo e aí a gente está com Giacomo Balla e os seus dinamismos, né? As velocidades de um ciclista e tal. Aí também inspiração no cinema, já que os futuristas, Filippo Marinetti, em 1909, lançou um manifesto que falava mais ou menos de abandonar o passado e de a arte deveria seguir a tecnologia, as máquinas e tudo isso, ok? Então, esse tipo de postura, postura tal que o fascismo de Mussolini se aproximou muito, dado esse moderno, né, esse vigoroso, essa coisa tecnológica, contra o feminismo, destruição de museus, uma coisa bem forte, assim. Ideologicamente, ele não saiu muito da Itália, mas os futuristas influenciaram muito várias gerações, tá? Tá aí, mais uma obra futurista, dinamismo de um jockey. E aí, Humberto Boccioni também, com o famoso Dinamismo de um Homem. Na realidade, essa obra é uma frase, né? Mas ficou conhecida como dinamismo, essa escultura, como Dinamismo de um Homem. Tá bom? Tá aí, Luigi Russolo, Dinamismo de um Automóvel. Veja que sempre tem essa palavra, né? Dinamismo, velocidade, máquinas, né? Tudo isso traz o futurismo. Opa! E aí a gente entra com o abstrato. O abstracionismo lírico informal, grande representante, Vassily Kandinsky. Por que lírico informal? Porque formas, linhas e cores são suficientes para esses artistas. Para os abstratos informais ou líricos, é a arte pela arte, né? Então, numa pintura que mexe com esses elementos, cores, formas, linhas e tal, não há a necessidade de figuração, ou seja, de representar alguma coisa. Daí o nome. É abstrato. Ok? Kandinsky também. Olha aí que bacana, né? Será que ele já começou a pintar assim, professor? Não. Professor da Bauhaus, aula que prometo estar aqui no nosso canal em breve, ele partiu do figurativo até chegar aí. Coisa não é tão aleatória como a gente pensa, né? Tá aí esse quadro ele fez na época que era professor da Bauhaus
E aí vamos para o geométrico, que deu uma série de outras vertentes, porque o abstrato geométrico é conhecido também por neoplasticismo, né? E aí você observa Piet Mondrian, né? O grande holandês Piet Mondrian, que abriu um caminho muito grande para as artes plásticas, em especial para a pintura. Tá aí, ó. Dizem que ele mexia com numeração áurea também, né? Era um cara bastante ousado nos seus quadros, tá? Pimba! E aí vem o Dada, o dadaísmo. O próprio nome é aleatório, foi escolhido por um escritor chamado Tristan Tzara, e Tristan Tzara, ele fechou os olhos, abriu um dicionário francês e caiu na palavra, pôs o dedinho e caiu na palavra Dada. Dada significa um cavalinho de madeira francês, não é? Completamente aleatório, baseado no caos e no acaso, ok? Portanto, o Dada tem essa característica porque foi também considerado anti-arte e uma arte protesto. Eles protestavam contra a Primeira Guerra Mundial. Inauguram uma série de coisas, desde a arte conceitual, aonde a ideia vem na frente do resultado plástico, né? Bem como uma técnica que até hoje a arte contemporânea usa muito, que é o ready-made. Usar uma coisa que já está pronta como arte, né? Aí, no caso, o Urinol, ele nem assina o nome dele, assina R. Munt, obra de 1917. É dele também Roda de Bicicleta, ele fez até um pouco antes, fez em 1913 essa obra, e ele inutiliza o banquinho e também não dá para usar a roda como na bicicleta, né? É a tal da anti-arte mesmo, né? Marcel Duchamp é o nome desse artista que fez a fonte que nós vimos anteriormente e também aqui roda de bicicleta. Também de Duchamp, ele pega um secador de copos ou garrafas, né? Ou pendurador de garrafas, mas isso se usa muito para se secar copos, né? Somente em alguns botequinhos aí você ainda encontra esse, é, essa peça aí, né? Muito legal. Beleza? Aí Man Ray com o Cadô, famoso ferro que não dá para utilizar, mas ele mexe com fotografia, né? Olha lá, a máscara também de Man Ray, ok? Aqui Raul Hausmann e a sua cabeça mecânica, ele colou uma série de coisas aleatório, viu, gente? Era a arte que para os dadaístas, o homem merecia, porque ele estava se matando em campos de guerra e eles não se conformavam com a filosofia, a religião, né? A ciência não evitou um conflito tão difícil para a Europa e para a humanidade, né? A Primeira Guerra Mundial. Mudando, nós vamos para o mundo dos sonhos, no mundo do irreal, que é o tal do surrealismo, né? Está aí Salvador Dalí com a persistência da memória ou a intermitência do tempo, ou os relógios derretidos de Dalí, tanto faz. Note que é uma obra muito bem pintada e a revolução está na ideia, né? Eu sair do que é real, ok? É um abandono total da realidade e um mergulho na mente humana, principalmente no mundo dos sonhos. Daí a proximidade de Freud, né, dessa galera toda, com os surrealistas. Está aí o Nascimento de Adão, também, de Salvador Dalí. Tá? Tá aí também. Nós temos Mercado de Escravos com cabeça de Voltaire. Anamorfose, né? Você vê a cabeça do Voltaire aqui, depois você dá um pausezinho aí para, se você não viu num primeiro momento, né? Você dá um pause e vê depois essa cabecinha aí do Voltaire que ele faz com duas pessoas, né? Dizem que é uma foto antiga do pai e da mãe, não sei, né? Mas anamorfose é um dos elementos que o surrealismo utilizou bastante, tá? Tá aí, aclamação de Santo Inácio, né? As figuras impossíveis de Dali, né? Elefantes com pernas de mosquito, né? Uma coisa louca, né? E aqui um outro surrealista, ele encosta um pouquinho no abstrato, mas ele não é abstrato, ele é Juan Miró,
espanhol também, e é surrealista. Tá aí Juan Miró também, seus olhinhos, seus asteriscos, é muito fácil caracterizar a obra de Juan Miró, tá? Ainda no surrealismo, René Magritte. Ei, Magritte, né? Filho do homem, famoso homem da maçã verde, também conhecido, né? De René Magritte. Também de Magritte. Ceci n'est pas un pipe, isso não é um cachimbo. Na realidade, não é a pintura de um cachimbo, né? Muito interessante. E aí, a chuva de homens dele também, né? Lembramos daquela música It's Raining Man, Aleluia. Ok. Beleza? Ok, pessoal, ficamos por aqui. Valeu. Tchau, tchau.